Quando você olha para o céu noturno, longe das luzes da cidade, você vê um oceano infinito de estrelas. Desde o início da humanidade, nós fomos condicionados a olhar para cima e sentir que o universo é um lugar cheio, um lugar caótico, brilhante e lotado de galáxias. Mas a verdade que os telescópios modernos nos revelaram é muito mais perturbadora. O universo não é um oceano contínuo de luz. Ele se parece muito mais com uma teia de aranha brilhante, e entre os fios dessa teia existe o vazio absoluto. A maioria desses buracos escuros no espaço tem um tamanho compreensível para a física. Mas na década de 1980, na direção da constelação de Boötes, os astrônomos apontaram os seus equipamentos para uma região específica do céu e encontraram algo que quebrou todas as regras da cosmologia. Esqueça os buracos negros. O verdadeiro pesadelo do cosmos não te esmaga com a gravidade. Ele te enlouquece com o vazio. Bem-vindo de volta ao canal A Fenda. Hoje, nós vamos olhar para o lugar onde a luz simplesmente morre. Prepare-se para encarar a anomalia mais perturbadora já mapeada pela ciência. Uma cicatriz de trevas absolutas chamada o vazio de Boötes. Para entender o terror do vazio de Boötes, precisamos entender a sua escala doentia. Ele tem um diâmetro de 330 milhões de anos-luz. Isso significa que, se você viajasse na velocidade da luz, a coisa mais rápida que existe, você demoraria 330 milhões de anos apenas para cruzar de um lado ao outro desse buraco. Ele representa quase 0,3% de todo o universo observável. Pode não parecer muito, mas em termos cosmológicos é um espaço esmagadoramente gigantesco. Para você ter uma ideia, a nossa galáxia, a Via Láctea, tem dezenas de galáxias vizinhas muito próximas de nós. Nós temos companhia. Mas, se o planeta Terra tivesse tido o azar de se formar bem no centro do vazio de Boötes, a nossa história seria completamente diferente. O céu noturno seria um breu quase total. Nós só teríamos descoberto que existiam outras galáxias no universo na década de 1960, com a invenção de telescópios extremamente potentes. Até lá, a humanidade teria vivido milênios com a certeza absoluta de que éramos a única coisa existente no meio de uma escuridão infinita. O que mais incomoda a comunidade científica não é apenas o tamanho colossal desse vazio. É o fato de que, segundo as nossas leis da física, ele simplesmente não deveria existir. Desde o Big Bang, a matéria do universo vem se agrupando através da força da gravidade. Bilhões de anos se passaram para que as galáxias formassem os aglomerados que vemos hoje. A matemática prova que pequenos buracos podem se formar naturalmente ao longo de 13 bilhões de anos. Mas o vazio de Boötes é grande demais. O universo simplesmente não teve tempo suficiente para criar um buraco dessas proporções de forma natural. É como se você derramasse um balde de areia no chão e, no meio do monte de areia, aparecesse um círculo perfeito e completamente limpo. A física clássica tentou explicar isso, sugerindo que o vazio de Boötes é o resultado de dezenas de vazios menores que colidiram e se fundiram, como bolhas de sabão se juntando para formar uma bolha gigante. Mas, e se não for isso? E se o universo não for um sistema natural aleatório? A natureza odeia o vácuo. Quando encontramos um espaço colossal na teia cósmica que está praticamente limpo de estrelas e planetas, precisamos fazer a pergunta que tira o sono dos teóricos. O que limpou essa área? Em um espaço de 330 milhões de anos-luz, deveríamos encontrar pelo menos 10 mil galáxias brilhando. Sabe quantas nós encontramos no vazio de Boötes? Apenas 60. 60 galáxias incrivelmente solitárias e distantes umas das outras, vagando como navios fantasmas no meio de um oceano sem fim. Algumas teorias sombrias sugerem que existe algo no centro dessa anomalia, algo com uma gravidade tão massiva e invisível que está ativamente empurrando a matéria para fora, limpando o espaço ao seu redor. Uma força colossal que a nossa ciência primitiva ainda não consegue enxergar nem medir. Mas há uma teoria ainda mais assustadora. Uma teoria que abandona a física natural e entra no reino sombrio do paradoxo de Fermi e das civilizações alienígenas. A teoria de que nós não estamos olhando para um vazio natural. Nós estamos olhando para um império em expansão. Na astrofísica, existe algo chamado escala de Kardashev. Ela mede o grau de avanço tecnológico de uma civilização com base na quantidade de energia que ela consegue consumir. A humanidade, que ainda queima carvão e petróleo, não chegou sequer ao nível 1. Uma civilização de nível 2 consegue construir estruturas colossais, chamadas esferas de Dyson, em volta de estrelas inteiras para sugar toda a sua energia. Mas uma civilização de nível 3,
Uma civilização de nível 3 controla a energia de galáxias inteiras. A teoria horripilante é a seguinte: o vazio de Bode não está vazio. Ele está cheio de galáxias. A diferença é que a luz delas não chega mais até nós. Se uma civilização de nível 3 começou a dominar aquela região do espaço bilhões de anos atrás, eles podem ter engolido estrela por estrela, construindo megaestruturas em volta de cada sol, apagando o brilho das galáxias uma por uma. Nós não estamos olhando para um buraco. Nós estamos olhando para um sistema solar após o outro sendo enclausurado no escuro por máquinas de uma raça predadora que consome energia em uma escala que a nossa mente não consegue compreender. O vazio de Bode é o lembrete supremo da nossa insignificância. Se a teoria da civilização nível 3 estiver correta e eles estiverem se expandindo, nós não saberíamos. A luz demora tanto tempo para viajar pelo espaço que, quando víssemos a escuridão chegando perto da Via Láctea, as máquinas já estariam aqui há milhões de anos. Talvez seja um erro matemático. Talvez seja um fenômeno gravitacional que ainda vamos descobrir. Ou talvez o universo seja uma floresta escura e existe um predador colossal caminhando entre as árvores, apagando a luz de quem faz muito barulho.